Você está prestes a mergulhar na trajetória, na experiência e nos ensinamentos de alguém que marcou a história, não apenas com feitos grandiosos, mas com escolhas conscientes, mentalidade diferenciada e princípios que atravessam gerações. Homem ou mulher, esse líder não nasceu pronto. Foi moldado por desafios, por decisões difíceis, por quedas e recomeços. E é justamente nisso que reside seu maior poder, a capacidade de crescer, adaptar-se e influenciar o mundo ao redor com visão, coragem e consistência. Este audiobook não é apenas uma biografia. É uma ferramenta de modelagem. Um convite para observar, absorver e aplicar. Ao longo do caminho, você vai identificar padrões de comportamento, hábitos de pensamento, estratégias e atitudes que geram impacto real, e que podem ser adaptadas à sua própria vida. Porque aprender com quem já fez é encurtar o caminho. E modelar não é copiar, é compreender a essência para criar sua própria versão de grandeza. Prepare-se para caminhar ao lado de alguém que transformou sua história pessoal em legado. E que agora pode inspirar a sua virada. B.J. Fogg. Brian Jeffrey Fogg, conhecido mundialmente como B.J. Fogg, nasceu nos Estados Unidos e construiu sua trajetória acadêmica longe dos discursos motivacionais tradicionais. Desde cedo, seu interesse não estava em ensinar pessoas a ter mais força, mas em compreender algo muito mais básico e, ao mesmo tempo, mais poderoso. Por que seres humanos fazem o que fazem, e por que deixam de fazer o que sabem que deveriam fazer? Ao longo de sua formação, Fogg percebeu uma desconexão clara entre o que a maioria dos livros prometia sobre mudança pessoal e o que ele observava na vida real. Pessoas inteligentes, bem-intencionadas e conscientes continuavam falhando em hábitos simples. Não porque fossem fracas. Não porque faltasse caráter. Mas porque estavam tentando mudar o comportamento humano com ferramentas erradas. Foi essa inquietação que o levou a Stanford, onde fundou o Behavior Design Lab e passou anos estudando o comportamento humano de forma prática, observando pessoas comuns em dias comuns. Dias de cansaço. Dias de distração. Dias em que a motivação simplesmente não aparece. E foi exatamente nesses dias que B.J. Fogg encontrou a chave do autodomínio verdadeiro. Ele chegou a uma conclusão que desmonta grande parte do discurso tradicional sobre disciplina. Seres humanos não mudam porque querem muito. Mudam porque o comportamento foi bem desenhado. Essa ideia simples carrega uma implicação profunda. Se o comportamento não acontece, o problema quase nunca é moral. É estrutural. Para Fogg, autodomínio não é vencer uma guerra interna todos os dias. É parar de criar guerras desnecessárias. É entender que exigir demais de si mesmo não é sinal de maturidade, mas de desconhecimento sobre como o comportamento funciona. A maioria das pessoas não falha por falta de vontade. Falha porque está tentando sustentar mudanças grandes demais com energia pequena demais. Ao estudar milhares de casos, B.J. Fogg percebeu um padrão recorrente. Quando um hábito não se sustenta, as pessoas imediatamente culpam a motivação. Elas acreditam que precisam querer mais. Fogg mostra o oposto. Na maioria das vezes, o comportamento exige mais esforço, mais habilidade ou mais energia do que a pessoa tem disponível naquele momento. E quando isso acontece repetidamente, surgem frustração, culpa e a falsa narrativa de incapacidade pessoal. Fogg desmonta essa narrativa com precisão. Ele ensina que autodomínio começa com a aceitação da realidade humana. Pessoas ficam cansadas. Pessoas se distraem. Pessoas têm dias ruins. Ignorar isso não constrói disciplina. Constrói abandono. O caminho inteligente é projetar comportamentos que sobrevivam exatamente a esses dias. Foi assim que nasceu o conceito de Tiny Habits. Não como uma técnica motivacional, mas como uma resposta prática à pergunta que quase ninguém faz: qual é o menor comportamento possível que ainda mantenha a identidade que eu quero construir? Pequeno, nesse contexto, não significa irrelevante. Significa executável. Significa algo que acontece mesmo quando tudo em você prefere adiar. B.J. Fogg observou que o cérebro aprende mais com repetição do que com intensidade. Aprende mais com evidência diária do que com grandes promessas. Cada pequeno comportamento cumprido envia uma mensagem silenciosa, porém poderosa: eu faço o que preciso ser feito.
Quando essa mensagem se repete, ela deixa de ser apenas um ato e começa a se transformar em identidade. Autodomínio, então, deixa de ser um ato heróico e passa a ser um processo quase invisível. Não há aplauso. Não há emoção intensa. Há constância. Há coerência. Há alinhamento entre decisão e execução. E isso muda profundamente a forma como a pessoa se enxerga. Outro ponto central no pensamento de Beijo Fogg é a recusa em lutar contra o humor do dia. Ele ensina que não se governa o comportamento brigando com emoções, mas governando o sistema. Se um comportamento só acontece quando você está animado, descansado e inspirado, ele não é um hábito. É um evento ocasional. Por isso, Fogg defende que o caminho mais rápido para o autodomínio não é exigir mais força de vontade, mas reduzir o tamanho do comportamento até que ele caiba nos dias difíceis. 1 minuto. Um gesto mínimo. Uma ação tão pequena que a mente não encontre motivo para resistir. Quando esse pequeno comportamento acontece, entra em cena algo decisivo, a emoção positiva. Beijo Fogg descobriu que celebrar imediatamente o cumprimento de um hábito, mesmo de forma simples, acelera o aprendizado do cérebro. Não se trata de euforia, mas de reconhecimento. O cérebro precisa registrar que aquilo vale a pena ser repetido. Essa lógica transforma completamente a disciplina. Em vez de punição por falhar, há reforço por cumprir. Em vez de cobrança constante, há construção gradual. O autodomínio deixa de ser pesado e passa a ser sustentável. Com o tempo, essas pequenas ações não se acumulam como esforço, mas como confiança interna. A pessoa passa a confiar em si mesma porque vê provas concretas de coerência diária. E quando essa confiança cresce, comportamentos maiores surgem quase naturalmente, sem guerra interna. Beijo Fogg mostra que o maior erro das pessoas não é querer mudar, mas querer mudar tudo ao mesmo tempo. Esse tipo de ambição emocional cria ciclos de entusiasmo e abandono. Já o caminho do pequeno constrói algo muito mais valioso: continuidade. Autodomínio, nessa visão, não é controlar cada impulso com rigidez. É criar um ambiente interno e externo onde o comportamento correto se torna o caminho mais fácil. É parar de lutar contra si mesmo e começar a trabalhar a favor do próprio funcionamento. E antes de avançar, fica uma pergunta simples, honesta e decisiva. Qual comportamento você está tentando sustentar com força de vontade, quando poderia torná-lo pequeno o suficiente para finalmente acontecer todos os dias? Fogg avançou ainda mais em sua compreensão sobre autodomínio quando percebeu que mudar comportamento não é um problema de caráter, mas de engenharia comportamental. A partir dessa clareza, seus ensinamentos passaram a oferecer algo raro, um caminho prático para fazer o que precisa ser feito sem violência interna, sem autoengano e sem depender de estados emocionais instáveis. Os princípios a seguir revelam como o autodomínio pode ser construído de forma realista, sustentável e humana. Ensinamento 1. Autodomínio começa quando você para de se culpar. Beijo Fogg ensina que a culpa é um dos maiores sabotadores da mudança. Quando um hábito falha, a maioria das pessoas conclui que há algo errado com elas. Esse julgamento interno consome energia e reduz a chance de tentar novamente. O autodomínio verdadeiro começa quando você troca a culpa por curiosidade e pergunta: o que, no comportamento, está grande demais ou mal desenhado? 1. Ensinamento 2. Comportamentos falham porque exigem demais. Segundo Fogg, quando um comportamento não acontece, quase sempre ele exige mais esforço, tempo ou energia do que a pessoa tem disponível naquele momento. A solução não é exigir mais força de vontade, mas reduzir o comportamento até que ele se torne possível mesmo nos dias ruins. Autodomínio não é fazer mais, é fazer caber. 2. Ensinamento 3. Pequeno é o caminho mais rápido para a constância. Hábitos pequenos funcionam porque não geram resistência interna. Eles não ativam o mecanismo de fuga do cérebro. Uma ação mínima, quando repetida, constrói algo poderoso: identidade. A pessoa não se torna disciplinada porque faz grandes coisas, mas porque faz pequenas coisas todos os dias. Ensinamento 4. O cérebro aprende com sucesso, não com cobrança. Beijo Fogg demonstrou que emoções positivas aceleram a formação de hábitos.
Celebrar o cumprimento de uma ação, mesmo que pequena, ensina ao cérebro que aquele comportamento vale a pena ser repetido. Autodomínio não se constrói com punição constante, mas com reforço inteligente. Ensinamento 5. Fazer o que precisa ser feito não exige motivação constante. Motivação oscila. Energia oscila. Humor oscila. O erro está em construir hábitos que dependem dessas variáveis. Fogg ensina que o comportamento correto deve ser possível mesmo quando a motivação está baixa. Quando isso acontece, o autodomínio deixa de ser um esforço heróico e passa a ser rotina. Ensinamento 6. O ambiente influencia mais do que a intenção. Um dos pontos mais práticos do trabalho de Fogg é entender que o ambiente vence a intenção quando não é ajustado. Autodomínio não é resistir ao ambiente, mas projetá-lo a seu favor. O que está visível, fácil e acessível tende a acontecer. O que exige atrito tende a ser evitado. Ensinamento 7. Identidade nasce da repetição, não da promessa. Promessas criam expectativa. Repetição cria identidade. Cada vez que um comportamento, por menor que seja, é cumprido, a pessoa envia uma mensagem silenciosa a si mesma: eu faço o que preciso ser feito. Com o tempo, essa mensagem se torna a crença. E a crença sustenta o comportamento. Ensinamento 8. Autodomínio é coerência acumulada. Beijo Fogg mostra que o autodomínio não surge de um grande ato de controle, mas de coerência diária. Pequenas ações alinhadas, repetidas ao longo do tempo, reduzem conflito interno e aumentam confiança pessoal. Quando a coerência, a mente se acalma. Quando a contradição constante, surge ansiedade. Ensinamento 9. Menos ambição emocional, mais estratégia. Querer mudar tudo ao mesmo tempo é uma armadilha emocional. Fogg ensina que mudanças duradouras acontecem quando a ambição é aplicada ao processo, não ao tamanho da meta. Estratégia vence entusiasmo. Planejamento vence impulso. Ensinamento 10. Autodomínio é facilitar o comportamento correto. No fim, o ensinamento central de Beijo Fogg é simples e profundo: se você precisa lutar todos os dias para fazer algo, o sistema está errado. O autodomínio verdadeiro surge quando o comportamento correto se torna o caminho mais fácil, mais óbvio e mais natural. Esses princípios não prometem uma vida perfeita, mas oferecem algo muito mais valioso: uma vida governável. Uma vida onde fazer o que precisa ser feito não depende de sofrimento constante, mas de clareza, simplicidade e repetição consciente. E a pergunta final, que precisa ser respondida com honestidade, é esta: qual comportamento você insiste em tornar difícil, quando poderia redesenhá-lo para finalmente acontecer com consistência na sua vida?